Meus irmãos, hoje nós temos visto um grande número de música evangélica, aí, entre aspas, ou música de louvor ao Senhor. O mercado gospel, ele hoje se tornou uma fonte de renda muito grande no nosso meio. Atenção aí, jovens e adolescentes, porque o mercado gospel hoje, ele tem as mesmas estratégias de qualquer música secular, qualquer música que esteja sendo vendida aí, como qualquer ritmo, qualquer outra coisa. O mercado dito gospel evangélico, ele se tornou uma grande fonte de renda para muitos, ao ponto de que alguns, ao não conseguirem atingir os seus níveis de venda, eu tenho visto já alguns que ficou no mercado gospel, teve lá uma queda de venda e agora estão voltando para o mercado de música secular comum, seja ela qualquer ritmo que eles gostam ou que eles acham que vão ganhar mais dinheiro. Então essa visão mercadológica, ela gerou uma deficiência na qualidade do que é cantado. E mais ainda, uma infinidade de música contendo heresias das piores espécies em suas letras. Coisas absurdas que você ouve aí e que os nossos jovens, adolescentes, os nossos adultos, os membros das igrejas também ditas evangélicas estão ouvindo. Então a igreja moderna, por causa da superficialidade do conhecimento bíblico, ela tem cantado de tudo. Além de cantar, ainda ouve de tudo. E com isso ela incorre em erros teológicos também absurdos. Porque a música, ela tem por si só a capacidade de nos influenciar. Você repara que muitas vezes você ouve um ritmo de uma música de manhã cedo, você passa quase que o dia inteiro cantando aquele negócio. Não sei se isso já aconteceu com você. Você ouve uma música e aquilo fica na sua cabeça durante horas. Então a música, ela tem essa capacidade. E nós sabemos que o livro de Salmos, que nós estamos estudando ele é o saltério do Velho Testamento, ele é o livro de música do Velho Testamento, e esse livro de Salmo, ele é um referencial para o nosso canto de louvor na igreja contemporânea. Ele tem que ser o referencial para aquilo que nós chamamos de louvor. Dentro dessa balbúrdia de música e de louvor que hoje atingiu a igreja, nós perdemos a noção do que é louvor a Deus. Nós perdemos essa noção. Haja vista que a maioria de nós acha que louvar a Deus é vir aqui e cantar. Esse momento aqui, vem aqui e canta, isso que é louvor. Nós não temos, nós perdemos a visão do que é louvor. E essa perda dessa visão levou a mais ainda, levou a nós acharmos que o que importa é você cantar. Determinadas igrejas que você ouve um culto, ou vê um culto pela internet, ou você vai numa igreja, você se surpreende que começa-se cantando, vai cantando e continua cantando, e lá em determinado momento alguém levanta lá do banco, vem aqui, faz uma pregação de 10 minutos e continua cantando, e vai cantando, e o povo cansa de cantar.
e dizem que estão louvando a Deus. Meus irmãos, os nossos hinos, nos salmos, eles trazem farto ensinamento teológico, e os verdadeiros motivos de nós louvarmos o Senhor estão contidos nos salmos. O louvor do povo de Deus era por motivos bíblicos. Os motivos de louvarmos. Nós não sabemos quem é o autor do Salmo 33, não diz quem é. Você pode achar que é Davi, pode até dizer que é Davi, mas se você procurar aí na sua Bíblia, quando é Davi, aparece aí no início dizendo que é Davi, mas aqui não diz que é ele, nós não sabemos também quem é, e também não é nada tão importante, mas na verdade esse Salmo 33, ele é um incentivo à igreja a louvar o Senhor. A argumentação do salmista é, antes de tudo, a providência geral de Deus, demonstrada na criação, demonstrada no governo, no sustento de todo o mundo. Interessante que nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical. Se você veio na escola dominical, nós começamos a estudar hoje sobre a providência, exatamente nesses temas que nós encontramos aqui nesse salmo. A base teológica desse salmo nos mostra, antes de tudo, o motivo pelo qual a igreja precisa e deve louvar a Deus. E com base nisso é que nós vamos refletir aqui no salmo. Os versículos de 1 a 3, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Meus irmãos, a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse salmo é um incentivo que o salmista dá ao povo de Deus a louvar ao Senhor como uma oportunidade exclusiva. Preste bem atenção nisso aqui. Uma oportunidade exclusiva do cristão. Ele começa dizendo: exultai, ó justos, no Senhor. Ele estabelece logo no início do salmo quem deve exultar, quem deve cantar. O salmista se dirige a um grupo específico de pessoas. Ele não está dizendo toda a terra, ele está dizendo os justos. Só eles podem louvar ao Senhor. Só aqueles que são justos, só aqueles que são justificados pelos seus pecados, só aqueles que são encontrados ou declarados justos por Deus, em Cristo Jesus, só esses podem louvar o Senhor. Os incrédulos não podem louvá-lo com o seu coração e com os seus lábios profanos e que profanam o nome do Senhor. Aquele que profana o nome do Senhor com seus lábios, com as suas atitudes, com a sua forma de vida, esses não podem louvar ao Senhor. Eles não podem se dirigir louvor ao Senhor. Aqui você já encontra um problema sério, porque os seus corações estão contaminados pelo pecado. Os seus corações estão contaminados e dominados pelo pecado, e Deus não aceita o louvor dos seus lábios. Aqui nós esbarramos com um problema muito sério, com isso que é muito comum nos nossos dias, esses show gospel por aí afora. É onde as pessoas acham que aquele quase que frenesi lá de emoção, que aquilo é louvor a Deus. Aquilo não é louvor a Deus. Porque grande parte daqueles que estão ali, nem justificados são diante do Senhor. E o salmista diz muito claramente: exultai ao justo ao Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos, aqueles que são retos, aqueles que realmente têm retidão no coração, a esses fica bem louvá-lo. Os ímpios louvam a Deus com hipocrisia, pois eles profanam o nome do Senhor com seus lábios.
com as suas atitudes, e não são aceitos diante do Senhor com seu louvor. Então, quando você trata de louvor a Deus, nós precisamos de entender o seguinte, que o texto diz claramente, aos retos, a esses fica bem louvar. E quem são os retos? Não são aqueles que não têm pecado, nós sabemos disso, porque todos nós somos pecadores, temos natureza pecaminosa, mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a expressão que ele coloca aqui, fica bem, pode ser traduzida também como apropriado, como agradável. Fica agradável eles louvarem ao Senhor, fica apropriado a esses retos louvar ao Senhor. Meus irmãos, Deus atrai os cristãos amavelmente para o louvor. É justo que esses cristãos se ocupem com louvor a Deus. É justo, é importante que aqueles que são atraídos pelo amor incondicional de Deus louvem a Deus, glorifiquem a Deus. No versículo 3, no versículo 2, ele vai citar os instrumentos, quando ele diz celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Ele está fazendo dando uma relação de instrumentos a serem usados no louvor. Muitas pessoas pegam esse texto para citar que todo instrumento é lícito subir aqui na frente e cantar e usar para louvar a Deus, mas nós não podemos perder de vista que os instrumentos citados aqui, eles estão contidos nas leis do Velho Testamento, nas leis de Levítico, e que os Salmos, ele é histórico, ele está se referindo aos instrumentos da época em que prestavam-se o serviço de louvor no templo. E se você for pensar em culto, você tem que pensar no que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, quando ele diz que o nosso culto de adoração tem que ser racional, tem que ser inteligível. Aqui nós enfrentamos um problema muito sério, porque o nosso culto, ele é inteligível, e nossas vozes, elas precisam de sobressair sobre os instrumentos inanimados. Esse é um problema muito sério no nosso culto, quando o violão, muitas vezes, providencialmente, no dia de uma mensagem dessa, some o som, não é? Com certeza Deus, na sua providência, vai lá e fala, não, você vai ter que falar sobre isso, então deixa eu desligar esse negócio aqui. E aí, na hora que sumiu o som do violão, o que sobressai é aquilo que é inteligível, que é a voz daqueles que são templo e morada do Espírito, que cantam de coração. E o instrumento que é inanimado, o instrumento que simplesmente muitas vezes é usado para trazer a emoção descontrolada de um povo. E esse instrumento, e esse aqui é um outro problema muito sério, porque ele gera um ritmo também complicado, um som complicado. Então, além de que a música ela é um instrumento de orgulho para aqueles que possuem voz, e até uns possuem, outros acham que possuem, né? Tem uns que acham que possuem, e que se não desligar o microfone, estoura o ouvido da gente. Acha até que consegue cantar. Irmãos, o louvor, ele não é a soberba do nosso coração, ou esse descontrole emocional provocado pela música. Ele é algo racional, ele é algo entendível. Por isso ele vai citar no versículo 3, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Quando ele cita isso, é novo cântico, nós achamos que, alguns acham que todo dia tem que se fazer um cântico novo. Deus só vai aceitar o louvor porque Deus não quer mais o cântico velho.
Nós temos enfrentado isso nos nossos dias. Não, canta isso, canta aquilo, porque é novo. Meus irmãos, não existe isso. Esse cântico novo que está dizendo aqui, é que a expressão aqui, que o salmista está dizendo, ele está dizendo, ó, cante cânticos apropriados para o devido tempo. Cante cânticos apropriados. Cântico que são apropriados para aquele momento. Faça isso com arte. Quando ele diz fazer com arte, com júbilo, não é porque ele está dizendo que tem que ser feito com a excelência de qualidade nos instrumentos tocados, mas cante com arte, com seu coração, nos momentos propícios. E é isso que o salmista está colocando aqui, um novo cântico, não é estar mudando de música todo dia, mas uma música que magnifica o nome de Deus e que seja para o momento certo, que seja com uma nova perspectiva e um novo estado de espírito. Isso é o novo cântico. Às vezes você vem na igreja e canta um cântico durante anos, mas um belo dia você chega e aquele momento magnífico que você expõe aquilo de coração, é como se você tivesse cantado aquele cântico pela primeira vez. É isso que ele está dizendo aqui. Meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 19, que é a maior parte do texto do Salmo, ele vai falar sobre as razões para o louvor. E aqui, meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu quero que você pare para pensar nas razões pelas quais você louva a Deus. As razões pelas quais você às vezes ouve um CD, ou uma música, ou você ouve uma música que é de louvor. Qual é o motivo? Quais são as suas razões? E ele vai expor do versículo 4 até o versículo 19... as razões pelas quais o povo de Deus deve louvar ao Senhor. A primeira razão, ela está aí no versículo 4 e 5, quando ele diz, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor é reta aqui, não se refere à palavra escrita ou à doutrina da palavra que você tem na mão. Você lê esse texto e acha que ele está se referindo à Bíblia. Ele não está se referindo à Bíblia. O termo aqui, a palavra do Senhor é reta, ele está se referindo, ele está enfatizando que a palavra de Deus é honesta, a palavra que Deus usa como método de governo e da providência dele de governar sobre todas as coisas, sobre a sua criação. O termo hebraico significa, a palavra do Senhor é direta, a palavra do Senhor é nivelada. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, que você vai entender o que ele está dizendo aqui, quando você lê Provérbios 8, versículo 8 e 9, é isso aqui que ele está dizendo lá. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Meus irmãos, o que o salmista está dizendo é o seguinte, que a razão para você louvar o Senhor é o seu caráter. A razão primária de você louvar a Deus é o caráter de Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus, que faz com que a providência dele domine sobre todas as coisas, ela é reta. Deus é um Deus de caráter reto. A sua palavra, ela não tem altos e baixos, não está falando aqui de altura, de som, mas está falando de nivelar como retidão. Quando ele diz que a palavra do Senhor é reta, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus não tem mentira nela, ele domina sobre todas as coisas, ele governa, ele domina sobre a sua criação. No versículo 5 ele diz, ele ama a justiça e o direito,
a terra está cheia da bondade do Senhor. A criação que ele cita, a bondade de Deus, além da retidão, o salmista cita a justiça e a bondade como razões para o louvor. Normalmente, meus irmãos, os nossos desejos, quando não são satisfeitos, pense nisso aqui, nossos desejos, quando não são satisfeitos, nós murmuramos com a justiça de Deus. Quando o seu desejo não é satisfeito, quando você, jovem, adolescente, quer namorar lá um rapaz ou uma moça e que não dá certo, porque Deus foi injusto, porque Deus, por que eu não posso? Quer ver esses questionamentos com relação a, isso eu estou falando aqui dos jovens e adolescentes, mas os mais velhos também passam pela mesma situação, aqueles que às vezes já casaram, já não tem que namorar mais, mas porque eu queria comprar isso, comprar aquilo, Deus não me abençoou. Nós ficamos fazendo, meus irmãos, às vezes nós fazemos muitas questões e nós murmuramos contra a justiça de Deus. Nós precisamos de entender que Deus fez todas as coisas com justiça, e esta é uma razão pelo qual nós devemos louvar a Ele. O objetivo do Espírito Santo aqui é manter a glória de Deus em oposição à pecaminosidade do nosso coração. Então, em oposição ao pecado do nosso coração, do meu e do seu coração, ele está dizendo: olha, a palavra do Senhor é reta, a justiça do Senhor é reta, a terra está cheia da bondade do Senhor, enquanto os nossos corações estão cheios de pecado. Então, o primeiro motivo, a primeira razão é o caráter de Deus. A segunda razão que ele coloca no Salmo para que você louve a Deus é o poder de Deus. Note que o Salmo tem uma lógica, quando ele começa a dizer no versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Meus irmãos, esses versículos mostram que a criação é a demonstração do poder de Deus. A criação é a demonstração do poder de Deus. Hoje nós estamos querendo ver a manifestação do poder de Deus em sinais, em maravilhas. As pessoas estão feito loucas procurando sinais e maravilhas em tudo quanto é lugar. Você liga uma televisão, a única coisa que você vê é a propaganda de sinais. Mas o Salmo diz que você tem que olhar para a criação de Deus como manifestação do poder de Deus. O que mais nos preocupa é que hoje no nosso meio, principalmente no meio dos nossos jovens, das nossas crianças, hoje nem criação praticamente as pessoas creem. Elas creem na evolução, elas creem na obra do acaso, que as coisas aconteceram por acaso, e por aí afora vai um monte de pensamento que não é bíblico. E ele coloca aqui muito claramente que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca todas as coisas vieram a existir. Deus criou, e o Deus que criou é o mesmo que providencia o sustento de todas as coisas criadas. Todas as coisas foram criadas por iniciativa própria de Deus, e nós temos que ver isso como o poder de Deus. Nós temos que olhar para a natureza, nós temos que olhar pela sustentação da coisa criada como o poder de Deus. Meus irmãos, é Deus que sustenta todas as coisas. Se Deus deixar de sustentar esses bancos que estão aí, que vocês estão sentados nele, eles se desfazem, e vai ficar todo mundo aí, se for no mesmo instante, vai ficar todo mundo sentado no chão. Deus não está no banco como crê
o panteísta, Deus não foi embora e largou o mundo como crê o deísta. Esse mundo não é obra do acaso, mas este mundo que nós vivemos nele é criado e mantido pelo poder de Deus, que sustenta todas as coisas. E este é uma razão pelo qual nós podemos louvar o Senhor. Deus mantém, ele vai dizer que Deus mantém os limites do mar, quando ele vai dizer que as águas do mar são mantidas em reservatório, que ele mantém os limites do mar. Quem mantém o limite, aí nós vamos ver aí, porque nós estamos vivendo o efeito estufa, e o mar vai encher, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Esse povo vai falando, não estou dizendo que não aconteça, eu estou dizendo que esse povo vai falando coisas que mal sabem eles o que está acontecendo. Os irmãos, uns anos atrás, eu vi uma reportagem que eu quero até voltar a lê-la, quero ver se eu leio ela, porque eu li assim por alto e comecei a até achar engraçado. Uns anos atrás, vocês vão lembrar aí, talvez os mais novos não, mas já bem quase uns 15 ou 20 anos, nós vivemos um momento de uma grande massa, uma grande mídia em cima do buraco da camada de ozônio, não é? Quem está aí lá com seus 40, 50 anos, já sabe que há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, isso foi assim uma coisa de louco, que a camada de ozônio estava não sei o que, sobre não sei aonde, e que a camada de ozônio estava sendo destruída por causa do gás carbônico, aquela loucura toda. Eu ouvi aquilo e pensei assim, Deus está permitindo alguma coisa, vamos ver o que essa tal camada de ozônio vai acontecer. Essa semana eu fui ver uma matéria, que o buraco da tal camada de ozônio nunca teve tão pequeno. Saiu essa semana. Quem fechou o buraco da camada de ozônio? Eu vou ler lá para saber, alguém deve ter ido lá e fechado. Porque não era o efeito estufa, não era o gás carbono, não era isso e aquilo que está acabando com a camada de ozônio. Por que fechou? Está fechando. Nunca teve tão pequeno. Meus irmãos, o ser humano continua querendo, com a sua ciência, dominar Deus. Deus é que domina a sua criação, meus irmãos. A ciência certa, certa. Nós devemos dar ouvido à ciência? Devemos, mas limitada na palavra e no poder de Deus. A ciência está limitada na palavra e no poder de Deus. E quando ele cita aqui o poder de Deus, ele está citando a criação. Então ele está dizendo, quando nós vamos louvar a Deus, nós temos por razão o poder de Deus. Nós louvamos a Deus, e uma das razões para louvar a Deus é o seu poder. E o poder de Deus é manifestado nas coisas criadas e na sua providência, ao mantê-las e governar sobre elas. Ao governar sobre elas. E o que tem acontecido hoje? Muitos de nós acham que Deus não governa e não domina. No versículo 10 a 12, nós vamos encontrar uma outra razão que ele coloca aqui para o louvor. Quando ele vai falar sobre a soberania de Deus sobre toda a terra. Ele vai dizer isso: o Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse versículo aqui é citado por aí, citado muito por políticos, e aí nessas ditas caminhadas evangélicas, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esses dias eu passei numa cidade e tinha um outdoor imenso assim, escrito: aqui Deus
domina ou reina, um negócio assim. Uma cidade que eu passei esses dias, eu nem sei, nem lembro mais onde foi, só sei que eu vi esse outdoor, e eu passei, olhei e pensei, né? Será? Meus irmãos, que Deus domina e reina sobre todos os lugares, sim, mas as pessoas pegam textos como esse, fazem disso umas palavras chavões, e que na verdade o que o salmista está dizendo o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é por esse soberano domínio dele, os desígnios dos governantes que impõem sofrimento sobre os seus governados, sobre os mais necessitados, serão frustrados. Há poucos dias na escola dominical, acho que foi até o Afonso que perguntou, e como é que fica Deus lá com aquele norte da África? Meus irmãos, como é que fica Deus norte da África? Ele fica como ele já é, soberano sobre toda a terra. Eu posso até não entender determinadas coisas, mas a palavra de Deus diz claramente que o Senhor frustra os desígnios daqueles que têm intentos maus sobre as nações, sobre os povos. Em contrapartida, ele está dizendo o seguinte: você pode louvar a Deus, porque os desígnios do Santo Coração de Deus duram para sempre sobre aqueles que o Espírito de Deus ilumina os seus corações, nos ilumina para confiar nessa verdade, nesse poder, nessa ação de Deus. Então o motivo pelo qual você tem que louvar a Deus, uma razão, é que Deus é soberano sobre os céus e a terra. A mídia vai te bombardear dizendo que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós estamos vivendo uma crise, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e esse terror é para minar a ideia de que Deus domina sobre as nações. Deus domina, meus irmãos. Nós estivemos vendo aí agora, há uns tempos atrás, a questão aí do Estado Islâmico. Parecia que aquele Estado Islâmico queria cortar o pescoço do resto da humanidade toda. Apareceu, sumiu. Vem e some, porque Deus domina sobre as nações. Versículo 12, ele faz uma sequência, quando ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Na verdade, ele está fazendo uma sequência da promessa anterior, quando ele vai dizer que o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração para todas as gerações. Então o salmista, ele está dizendo o seguinte, que ele não está fazendo uma mera afirmativa verbal, mas ele está falando de uma convicção de que ser um povo escolhido de Deus, esse povo terá o governo sobre ele. Então é isso que ele está dizendo aqui nesse salmo. E no versículo 13 ao 17, ele vai fazer uma quarta razão para louvar, que é a soberania de Deus, ou a superioridade de Deus sobre a humanidade. Então nota que ele vai fazendo uma sequência. Ele diz: a soberania de Deus sobre as nações. Deus é criador, Deus é soberano sobre a sua criação, Deus é soberano sobre as nações, e Deus é soberano sobre a humanidade, Deus é soberano sobre os governos, e Deus é soberano sobre a humanidade. O salmista, ele continua na mesma linha teológica, ele está falando sobre a soberania de Deus. E note, meus irmãos, nós estamos falando de louvor. Nós estamos falando de louvor. Nós não estamos falando de aprendizado teológico para ser pastor, presbítero, não, nós estamos falando de louvor. Ele está dizendo o seguinte: para você louvar a Deus, você tem que entender essas coisas. É isso que é a base do louvor. E aí ele vai dizer que Deus domina e controla todas as coisas. Os homens, soberbamente, eles pensam que definem seus destinos e a sua própria vida.
Não é você que define o seu destino. Não é você que... Você não tem destino como alguns pensam que... é meu destino. É meu destino casar com fulano. É meu destino casar com fulana. Que destino nada. Quem dirige a sua vida é o Senhor. Então foi Deus que me deu fulano. Você tem feito uma análise conforme a palavra de Deus? Deus tem sido soberano sobre a sua vida, ou você está caçando para a sua cabeça? Deus é soberano. Então eu vou comprar esse BMW de 300 mil e Deus vai prover para me pagar. Vai para você ver onde você vai parar. A vergonha de não conseguir pagar. Ou seja, meus irmãos, Deus, quando Ele é soberano, Deus domina e controla todas as coisas. Os homens, soberbamente, eles pensam que definem seus destinos, a sua própria vida, mas isso não é verdade. Mal sabem eles que são dirigidos pelo Senhor. Diante disso, os crentes no coração do ímpio. Deus domina sobre a impiedade, Deus domina sobre o coração daqueles que provocam impiedade. Ele vai dizer isso aí no versículo 13 até o versículo 17. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. O texto é claro: quem forma o coração de todos os homens é o Senhor. Porque nós vimos aí essa semana o Supremo Tribunal está decidindo não sei o que lá, aquele monte de coisa lá, que aí vocês podem perguntar o advogado aí para ver o que ele vai te explicar, mas eu não vou entrar nessas questões, porque eu não quero saber o que eles estão decidindo. Eu sei que Deus é que domina sobre o coração deles. Se eles estão fazendo daquele jeito, é porque Deus está orientando, Deus está falando. E diz o texto, olha o versículo 14, olha aí na sua Bíblia, versículo 15: Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem possua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. Ele está dizendo o seguinte, que não adianta os exércitos daquela época terem grande número de cavalos, porque isso não garante a vitória. Não garante a vitória, os tanques, os aviões, as bombas atômicas, não garante vitória de nada, porque Deus é que domina sobre todas as coisas. Então uma razão de nós louvarmos o Senhor, é que o Senhor, Ele tem soberania sobre a humanidade. Essa é a quarta razão que Ele coloca para o louvor a Deus. E a última razão que Ele coloca é a lealdade de Deus para com aqueles que o temem. Preste atenção que Ele começou no versículo 1, exultai aos justos. Quando chega no versículo 18 e 19, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. O motivo pelo qual você tem que louvar ao Senhor é da lealdade do Senhor para com aqueles que o temem. A lealdade ou a fidelidade de Deus para com o seu próprio nome, porque Ele prometeu a sua fidelidade para com o seu povo, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu, e Ele é leal. O salmista agora mostra que os crentes, mesmo não possuindo poder e riquezas, eles possuem a proteção constante e amorosa do Senhor. Enquanto o ímpio, o insensato possui riqueza e poder, nós possuímos o Senhor. Nós possuímos o Senhor. E esse é um motivo, uma razão pelo qual nós podemos louvar o Senhor. Aqueles que temem ao Senhor e que são justos, recebem misericórdia, são saciados na sua fome e são protegidos na morte.
E o protegidos da morte aqui não significa que eles não morrem, porque até pelo contrário, nós vamos encontrar no capítulo 11 de Hebreus, homens e mulheres de fé, que o mundo não era digno e que morreram por causa da sua fé, e nós encontramos isso nos nossos dias. Eu estava vendo uma entrevista na Jovem Pan essa semana, uma entrevista feita por um pastor, e há um pastor, não por um pastor, mas foi feita a um pastor, e ele usou uma expressão lá, uma frase que lhe trouxe um questionamento muito grande na hora. Eu não vi o resto da entrevista, mas me chamou a atenção quando ele disse o seguinte: o povo mais perseguido no mundo são os cristãos. Hoje há morte de cristãos pelo mundo afora. No Brasil não, mas por aí afora há morte e perseguição constante de cristãos. Aí ele diz: tem país que ser cristão é ser pior do que qualquer bandido. Ser cristão é declaração de morte. Então, quando ele diz aqui que Deus livra da morte, meus irmãos, Deus pode nos livrar da morte, como ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele livrou os 3 amigos de Daniel jogados na fornalha de fogo. Ele livrou Paulo picado por aquela cobra na ilha de Malta. Deus pode livrar as pessoas da morte, mas o que eu creio que o salmista mais quer falar aqui, que você pode louvar a Deus, porque Deus te livrou da morte eterna, na sua escolha, quando Ele te escolhe, quando Ele predestina você, quando Ele, pelo seu amor eterno, lá na eternidade, resolveu, na sua liberdade, na sua soberania, te escolher para pregar o seu pecado na cruz do Calvário sobre Cristo Jesus. Quando Ele pega o seu pecado e pune o seu próprio Filho, derrama sobre o próprio Filho a ira dele por causa de mim e por causa de você, Ele nos livra da morte. Creio que o salmista está chegando ao final do salmo com essa verdade muito clara para mim e para você. Louve a Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Louve a Deus, porque Ele domina e Ele governa e Ele mantém todas as coisas. Louve a Deus, porque Ele é soberano sobre as nações, sobre a sua criação, sobre os povos, sobre a humanidade. Louve a Deus, porque Ele é fiel com aqueles que o temem. Ele é fiel. Isso é motivo de louvor. Não é você começar a cantar simplesmente porque você quer se emocionar, você quer ficar excitado emocionalmente por causa de um ritmo, por causa de uma melodia, por causa de um instrumento, por causa de um som de voz que te agrada e que te faz mexer o corpo. Não é isso. É algo raciocinado, é algo entendido, é algo que tem base teológica naquilo que você canta. Quando você canta e entende que você está cantando, está glorificando o nome de Deus, está exaltando o nome do Criador dos céus e da terra. E por último, ele vai encerrar o salmo no versículo 20 a 22, quando ele começa dizendo na primeira pessoa do plural: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Ele está dizendo que o salmista, ele está demonstrando que a igreja do Senhor, que conhece o seu Deus, espera nele, não confia em homens, não confia em governos, que essa igreja se alegra nele, essa igreja confia nele, porque ele deu a vida para atrair para si com seu tremendo amor o seu povo. Ele encerra com uma oração pedindo esse domínio de Deus sobre o seu povo, quando ele vai dizer: seja sobre nós, Senhor. E mais uma vez,
o Senhor em letra maiúscula, Deus do pacto, o Senhor que fez um pacto com a nossa vida, conosco, seja sobre nós a tua misericórdia, que a tua misericórdia seja sobre nós, como de ti esperamos, como de ti esperamos. Eu espero é a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, por isso eu te louvo. Meus irmãos, os motivos de louvor ao Senhor estão aqui nesse salmo. E aí vem alguns questionamentos que eu quero que você pense. Com que base nós louvamos o Senhor hoje? Qual é a sua base de louvor? Quem é o Deus que você louva? É o Deus empregado da sua vontade ou o Deus criador dos céus e da terra? Será que nós temos louvado o Deus verdadeiro? Será? Então nós precisamos de pensar nisso, e que nesta noite você possa refletir sobre o louvor. Porque nós tivemos um louvor. Alguém me perguntou se a gente pode fazer um louvor lá na igreja? Pode. Mas pense no que é louvor para você. Se louvor para você for estar aqui dentro dessa igreja cantando freneticamente, achando que isso é louvor por causa das suas emoções excitadas, sabe de uma coisa? O verdadeiro louvor é aquele que procede de algo racional, que canta a um Deus que é criador dos céus e da terra, que é soberano sobre todas as coisas e que domina sobre as nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos lhe agradecer pela palavra do Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, queremos lhe agradecer pelas tuas misericórdias, teu amor, tua bondade, agradecer por aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus que providencia a nossa existência, a nossa sobrevivência sobre este mundo, e que todo louvor e toda honra seja dado ao Senhor. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não lhe agrada, tira de nós toda soberba e traz a nós o conhecimento daquilo que o Senhor é, para que possamos louvá-lo verdadeiramente e que isso venha ser e servir de exemplo para aqueles que hoje louvam o Senhor de maneira estranha. Por isso, ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, leva-nos para os nossos lares com a tua proteção e com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos amou ainda sendo nós pecadores antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.